Neste vídeo nós vamos pensar e tratar sobre o reinado da igreja com Cristo durante o milênio. Ela foi arrebatada 7 anos antes do milênio começar. Bem, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 3 grupos de crentes reinarão com Cristo por 1000 anos, quando julgaremos o mundo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Primeiro, temos aqueles em tronos, ou seja, os santos arrebatados do Antigo e do Novo Testamento, conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 10. Então temos também os ressuscitados que morreram na primeira metade da tribulação, conforme Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 a 11, e que são mencionados em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, como as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e finalmente os da última metade da tribulação, como temos em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, que são os mártires ressuscitados. Aqueles que não fizeram homenagem, ou honraram, ou dobraram os joelhos à besta, nem à sua imagem, e não receberam a marca na testa e na mão. A ressurreição destes 3 grupos termina a primeira ressurreição. Pode ler Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Seria a ressurreição para a vida, que está registrado em João capítulo 5, o versículo 28 e 29, porque nenhum outro crente jamais morrerá. Nós, crentes hoje, da era da igreja, seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você pode ler Apocalipse capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18 e Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Cristo compartilhará conosco tudo o que conquistou como homem, embora nunca possamos compartilhar sua glória divina. Teremos o lugar único no milênio de ser a noiva, a esposa do Cordeiro, a Santa Jerusalém, descendo do céu para uma posição como noivo, que tem o pensamento de sua afeição por nós, e o seu desejo é de nos mostrar ao universo, como temos registrado em Apocalipse capítulo 21, versículo 9, até Apocalipse capítulo 22, versículo 5. A noiva, a verdadeira igreja, que inclui os salvos da presente era da graça, é retratada como uma bela cidade em Apocalipse capítulo 21, versículo 10. Como dissemos antes, somos dele. Sendo de Cristo, a esposa tem o pensamento de nosso novo lugar oficial de dignidade e nossa administração conjunta do reino com Cristo. Quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. É isto que o apóstolo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Embora haja algo físico descendo do céu, já que estará lá, não devemos pensar na descrição de Apocalipse capítulo do capítulo 21 e 22 como descrevendo meramente ou mesmo principalmente uma cidade física. Esses capítulos usam linguagem simbólica para descrever a glória e o funcionamento da igreja em seu reinado milenar com Cristo, seu noivo. Uma cidade tem ordem e oferece todos os serviços de que seus habitantes precisam. Nosso reinado com Cristo será perfeitamente ordenado e todas as necessidades no mundo serão supridas desta posição celestial. Não estamos sozinhos lá. A palavra descrição indica que existe outros além da igreja. Você deve ler com cuidado os versículos que já citei neste vídeo, pois é importante. Pode ler todo o capítulo, mas o versículo que a gente cita tem o impacto, o resumo, às vezes, uma explicação plena em si mesmo. Você pode ler sobre isso que acabei de dizer, Apocalipse capítulo 21, versículo 12. Os amigos do noivo e todos sobre a terra também estão lá, pois os que têm parte na primeira ressurreição reinarão com Cristo. Cito outros versículos para você ler, e é importante porque profecias, as pessoas
tem muita confusão, mas pode ler as referências que eu cito aqui para você entender o que está sendo dito. João capítulo 3, versículo 29, Apocalipse capítulo 19, versículo 9 e o capítulo 20, versículo 4. Algumas versões da Bíblia falam de nós reinando na terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, a tradução de John Nelson Darby respalda pelas escrituras proféticas esta frase. Lá tem sobre a terra e não na terra. Nosso grau de bênção, nossa posição no reinado de nosso Senhor depende inteiramente de nossa atual fidelidade a Ele. Cada um de nós recebeu uma mina, conforme a parábola do Senhor, em Lucas capítulo 19, do versículo 11 a 27, que fala de nossa vontade de ter autoridade sobre 10 cidades, versículo 17, ou sobre 5 cidades, versículo 19, e assim por diante. Nosso reinado milenar não será literalmente igual, mas a Bíblia diz, se perseveramos, também reinaremos com ele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, todos terão alguma parte neste reino, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. A perda que sofreremos no tribunal de Cristo, eu estou falando de crentes, pessoas salvas. Pelo mau serviço prestado a Cristo, quando estávamos aqui, vai refletir durante este 1000 anos. E esse prejuízo pode ser incalculável. Leia 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15 e 2 João, só tem um capítulo, versículo 8. No entanto, muitos crentes continuam em desobediência, aparentemente não se importando, contentes em simplesmente estar fora do fogo do inferno, salvos para ir para o céu, mas sem uma verdadeira fidelidade a Deus. Para mim, é uma das coisas mais tristes que conheço saber o que Deus espera de nós e ainda fazer algo que seja mais agradável à carne, à natureza pecaminosa, sem se importar com a perda que eles e nós sofreremos ou sofrerão. Devemos fazer negócios espirituais com os dons que Deus nos deu até que Ele venha. Devemos ter responsabilidade de usar para Ele o que Ele nos deu. Por quão fiéis, confiáveis, responsáveis somos agora, seremos também no reino de Cristo. Observo de passagem que temos uma parábola semelhante, uma história de ensino, em Mateus capítulo 25, do versículo 14 a 30, lá temos a soberania e a sabedoria do doador, que dá dons espirituais de acordo com as várias capacidades de seus servos. Você pode ler algo semelhante já nas cartas de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, do versículo 8 a 13. Em Lucas capítulo 19, temos a responsabilidade dos servos com o que temos igualmente. Em ambos os casos, devemos fazer negócios espirituais e somos recompensados de acordo com nosso sucesso. Haverá uma combinação de julgamento e bênção para aqueles que ainda vivem no tempo da volta do Senhor em glória, isto os crentes. Israel será terrivelmente afligido por seu pecado, mas não para sempre, como nós temos em 1 Reis, capítulo 11, versículo 39. Todo Israel, ou seja, o remanescente, será salvo em um dia. É o que temos registrado, firmado na palavra de Deus. Deus tem um trato ainda com Israel. A igreja não é continuação de Israel, nunca foi e nunca será. Deus voltará a tratar com Israel após o arrebatamento. Leia isto na Bíblia. Deuteronômio capítulo 30, do versículo 3 ao 6, e Romanos capítulo 11, versículos 26 a 27. Isaías capítulo 66, versículos 7 a 9. Zacarias capítulo 3, versículo 9 e capítulo 13, versículo 9. O todo Israel, que a Bíblia fala, refere-se ao terço que sobrevive à tribulação, conforme Zacarias capítulo 13, versículo 9, Ezequiel capítulo 20, do versículo 36 ao 38. A notável mudança de rejeição para recepção ocorrerá quando eles olharem para o Senhor a quem traspassaram, conforme Zacarias capítulo 12, versículos 10 a 14. O Senhor vai colocar soberanamente sua lei em seus corações, dando-lhes um novo coração e colocando um novo espírito dentro deles.
Isso é graça soberana. É o que Jeremias fala no capítulo 31, versículos 31 a 34, e Ezequiel, capítulo 36, do versículo 24 ao 28, também no capítulo 11, versículos 19 e 20. Israel e Judá se tornarão novamente uma nação sob o reinado de Cristo. Ezequiel, capítulo 37, versículos 19 a 25, e no capítulo 34, versículos 11 a 13, Isaías, capítulo 11, versículo 12, Jeremias, capítulo 3, versículo 8. Israel agora habita em segurança, sem muro, sem sistemas ofensivos, com o Senhor protegendo-os pessoalmente. Leia Ezequiel, melhor dizendo, Zacarias, capítulo 2, versículos 4 e 5, e capítulo 14, versículo 11. O apóstolo Pedro falou aos religiosos, mas não salvos da sua época, e que vale para todas as épocas, que fora de Cristo não há salvação. Pedro disse, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. As palavras do apóstolo Pedro, essas palavras estão em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base, a pessoa de Cristo, a sua obra e nenhuma outra, que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente sobre este imenso peso. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia de Deus flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia, em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele, e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, e nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bom que você confira estes versículos na sua própria Bíblia e confirme isto. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há multidões que creram no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a salvação. Talvez você diga, o que quer dizer isto? Não me parece haver muita diferença. Você pode pensar e estar dizendo assim, ou sempre pensou assim. Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo me diz, você vê aquele grande edifício na esquina? Com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente, eu vejo. Ele responde, ele fala novamente, bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vêm doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura em que meu amigo está
falando sobre este importante médico, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem nesta ocasião. Eu acredito em tudo que o meu amigo me informou acerca do médico, mas a informação não tem para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos neste momento. Mas suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente, com forte crise cardíaca. Lembro-me logo daquele bom médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia, e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que ele fez por mim. Em resumo, entreguei meu caso ao médico e descansei confiando em sua sabedoria e capacidade. Enquanto que antes apenas acreditava no que ouvira acerca dele, quando meu amigo falou sobre ele. Esta é a única resposta sensata. Entendeu a diferença em você crer no que acerca de Cristo e crer nele como seu Salvador pessoal? É algo pessoal em que você se compromete com a sua alma. Ele é seu Salvador. E esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Mas cuidado para não perder a sua alma eternamente por causa desta pequena questão. Quando? Quando você vai fazer isto? O tempo. A Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vá a Jesus agora mesmo pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, ao caminho do lar, ele, o Senhor, se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, fora do sistema religioso, fora da cristandade. Ele reúne os seus em torno de si, ao seu nome exclusivamente, até que volte, para levar-nos todos a este lar, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.